seja bem-vindo ao CGS. Aqui eu falo como passar com facilidade em concurso. Eu sou Geisa Saraiva, eu já passei em 3 concursos públicos, atuei na elaboração de questões para concurso e também de temas para redações de concurso. O tema do nosso episódio de hoje é: a hora de estudar chegou. E agora? Quando nós preparamos um material de estudo, definimos um escopo, os métodos e as técnicas, é hora de iniciar efetivamente o estudo. E essa é uma fase que nós devemos ter maior tempo de preparação para que as coisas fluam tranquilamente. Eu sei que toda vez que nós fazemos algo pela primeira vez, nós precisamos de maior tempo de preparo. E essa é uma boa razão para eu me demorar na preparação de um estudo que seja produtivo. Aqui não é a hora de eu me distrair. As redes sociais devem ser esquecidas, Netflix, e também não é a hora de eu não cumprir aquele plano, aquele escopo, aqueles métodos e técnicas que eu defini para o meu processo de estudo. E quais os benefícios que eu tenho quando eu preparo de forma adequada o meu material de estudo, ou seja, quando eu defino o como eu irei estudar esse material. Se você tem dificuldade em saber como estudar, fica comigo que eu vou te apresentar hoje algumas possibilidades de estudo e quais as vantagens que elas podem trazer para a nossa vida. Por exemplo, quando eu defino o meu material de estudo e defino como eu irei estudar esse material, eu ganho, por exemplo, celeridade, eu ganho tempo. E todos nós sabemos que tempo é ouro, tá? Você também vai se sentir mais produtivo, mais seguro, não vai se sentir frustrado, porque você vai começar a perceber os resultados de colocar efetivamente em prática aquilo que você definiu como forma de estudo também, tá bom? Outra coisa importante é que você vai conseguir aplicar essa metodologia que você definiu para estudar. E claro, você vai se sentir mais seguro, mais tranquilo à medida que o tempo passa. Eu costumo compartilhar aqui sempre histórias de pessoas que me acompanharam, que aplicaram metodologias que eu ensinei ao longo da minha carreira. Hoje eu gostaria de falar para vocês do Marcelo, porque o Marcelo, ele era uma pessoa que não tinha uma organização, que também não sabia, como muitas pessoas que enveredam na prática do concurso, que buscam a estabilidade financeira por meio do concurso, ele não sabia para onde começar. Eu fiz todo aquele processo que eu já trabalhei em episódios anteriores com ele. Então nós organizamos o plano de estudo, definimos escopo, definimos metodologias e técnicas de estudo, mas também como estudar para o concurso. E o Marcelo foi colocando isso em prática porque ele tinha muitas dificuldades em receber aquele material e estudar. Como é que eu vou pegar esse livro, esse texto, esse artigo ou uma matéria de jornal que esteja relacionada à minha área, como por exemplo os temas de atualidade que você tem que ler, você tem que pesquisar, porque geralmente isso é cobrado em muitos e muitos concursos. Ele não sabia como fazer esse processo. E aí nós fomos trabalhando, olha, você pode estudar dessa e dessa forma, que são algumas que eu vou apresentar aqui hoje, tá? E agora, se você é uma pessoa que reclama que não tem tempo, por exemplo, essa é mais uma razão para você compreender como estudar para concurso e entender o quanto isso vai beneficiar da celeridade do seu processo. Você vai ganhar tempo, e tempo é ouro, como eu disse anteriormente, se sentir seguro, perceber que a leitura vai fluindo, o estudo vai fluindo. Então, essa é mais uma razão para você compreender o como estudar. Não basta saber o que estudar, o como estudar também é importante, assim como quando estudar, tá bom? Eu observo nesse processo que muitas pessoas, quando vão estudar para concurso, assumem alguns comportamentos, algumas posturas equivocadas nesse processo. Eu separei algumas aqui para nós irmos comentando sobre isso. Como, por exemplo, é muito comum as pessoas só lerem o material, lerem. Eu já disse em outros episódios aqui do canal que ler não é estudar.
Por quê? Quantas vezes você já lê um texto e daqui a pouco você não sabia do que estava dizendo? Ou também, outro modo errado que as pessoas têm é ter uma postura passiva durante os estudos. Estudo é um processo que requer metodologia, sim, e não se engane. Então, quando eu organizo esse campo, essa base, é claro que o processo se torna fácil. Passar no concurso se torna fácil nesse sentido, porque você precisa organizar a sua casa. E como eu disse, estudo requer uma metodologia e, diferentemente da postura anterior, uma postura ativa durante o meu estudo. Eu preciso definir que tipo de leitura eu vou utilizar na hora de estudar os meus materiais. Existem várias possibilidades, existem vários métodos para eu estudar um texto. Hoje eu quero falar com vocês de 2 tipos de leituras que são importantes, que você pode, inclusive, aplicar no seu processo de estudo. Uma delas é a leitura ativa. E como o próprio nome diz, a leitura ativa, ela requer de mim uma atitude, uma postura. E que postura é essa? Além de uma postura ativa, como o próprio nome diz, esse tipo de leitura já me diz que ler não é estudar. Eu preciso ir além desse processo. O que é esse ir além do processo? Eu posso ler e devo ler nesse tipo de leitura aqui como se eu estivesse produzindo um debate, conversando com o autor do texto. E quando eu faço isso, eu vou exercitando a minha capacidade de reflexão e compreensão e também entendimento acerca daquilo que eu estou ali estudando, tá? E como é que eu coloco em prática a leitura ativa, tá? Você, neste caso, você vai estudar o material, tá? Como se fosse um debate mesmo, como se você estivesse ali conversando com o autor, se envolvendo nessa discussão. Imagina você numa palestra e aquele momento que abre para os questionamentos, para as perguntas. Então, ali é um debate, é um diálogo, uma interação face a face. Simule essa situação quando você estiver fazendo a leitura ativa. E aí você vai, nesse processo, absorvendo as ideias principais que estão ali no texto. E também você pode, nesse processo, ir criando perguntas. Criar essas perguntas é fundamental porque, a partir do momento que você cria perguntas, você vai buscar as respostas a essas perguntas no próprio texto. E aí é claro que você vai exercitando a sua capacidade de reflexão, de entendimento. Um tipo de pergunta ou tipos de perguntas que nós podemos desenvolver nesse processo é: de que fala esse texto? Esse livro, esse capítulo? Nem sempre nós lemos livro, às vezes nós temos que ler um artigo, às vezes nós temos que ler uma matéria de jornal. O que eu aprenderei com esse texto? É fundamental essa pergunta, porque você vai fazendo o exercício de absorver aquele conteúdo que você precisa. E também, por que esse assunto é importante para mim? São perguntas, são questionamentos importantes que vão me fazendo abrir a minha mente e pensar: eu estou entendendo agora do que se trata esse texto. Ou uma outra pergunta que você pode fazer também é: o que esse capítulo, o que esse livro, o que esse texto me ensina? Então são formas diferentes, são perguntas que você vai fazendo nesse processo como se estivesse conversando com o autor ali do texto, com um jornalista que escreveu uma matéria. E aqui eu quero te dar uma dica de ouro importante que eu pontuei e selecionei aqui para você. Você pode, nesse processo de criação das perguntas, desse comportamento de postura, na forma de um debate, você pode transformar os títulos de um livro que você lê, por exemplo, em perguntas para você responder. Inclusive, essa é uma dica, uma orientação que eu dou com as pessoas que eu acompanho. Então, busque ali no índice, busque ali no sumário quais são os títulos, os subtítulos, e use esses títulos e subtítulos
como forma de perguntas para você responder no final do seu estudo. Tudo isso vai facilitando o seu processo de estudo, de compreensão na jornada para estudo para concurso. E também, uma outra forma que você pode utilizar nesse processo no episódio em que eu falei estudando para concurso, eu apresentei algumas situações sobre o que é estudar. Então imagine que você, se você não viu, aproveite para ver, tá? Imagine que você viu o episódio, tá no canal, tá no Instagram, tá no YouTube, no Facebook também. Imagine que você assistiu aquele vídeo sobre o que é estudar. Então, quais perguntas possíveis eu poderia fazer sobre esse vídeo? Eu poderia perguntar, o que é estudar? Porque está dito lá, e eu poderia voltar, eu volto ao material e começo a responder. Por que nós estudamos? Como é que eu sei que eu estou estudando? E por que ler não é estudar, como eu falo nesse processo? Então, depois que você estuda o material, você deve ser capaz de responder as perguntas que você formulou. Esse é um processo de leitura ativa. E aí você vai procurando essas respostas ali no material. Esse material pode ser um vídeo, pode ser um livro, pode ser um capítulo também. Aqui o importante é que você seja capaz de responder cada uma das perguntas que você elaborou. E nesse processo também, as suas perguntas, elas devem soar como um debate, como realmente se você estivesse ali conversando com o autor, ou como se nós estivéssemos aqui face a face, ao vivo, você assistindo a esse vídeo, ou ao vivo no caso de uma live, e perguntando sobre uma dúvida que você tem. Geisa, o que é estudar? Por que nós estudamos? Como é que eu compreendo? Como é que eu sei que eu estou estudando? E por que ler não é estudar? Essa é uma postura que vai fazer você pensar, refletir sobre as situações da jornada, e o objetivo aqui é que você aprenda e não que você leia. Lembre-se, ler não é estudar. Você precisa aprender ou apreender o que está ali. E no processo da leitura ativa também, você pode grifar e anotar as ideias principais que estão no seu texto. Este é um ponto estratégico porque a partir do momento que eu identifico as ideias principais, eu vou preparando ali a base dos meus resumos, que é uma outra fase do processo de estudo. Então, portanto, grifar e resumir já são formas de tornar a sua leitura ativa. Ah, Geisa, mas eu não gosto de grifar, eu não gosto de sublinhar nos meus textos. Ok, você pode usar o post-it, por exemplo. Quem me conhece sabe que eu amo ler, sublinhar mesmo, grifar, eu anoto do lado, eu anoto nos meus livros. Tem gente que é todo organizado, pega um livro, eu admiro, maravilhoso, não risca, mas pode usar outras formas de fazer essas anotações, tá? Porque o grifar é importante na leitura ativa, para que você não perca tempo, tá? E ter que ler, por exemplo, o texto mais de uma vez. Então, quando eu grifo, que eu anoto, eu já vou ganhando celeridade, vou ganhando tempo e não vou ficar tendo que ler esse texto 1, 2, 3, 4. Então, identificar as ideias principais é uma forma de você já ir direto nelas. E se você tem uma memória fotográfica, melhor ainda. Eu tenho uma memória fotográfica, então eu sei onde está a informação, se ela está no início, se ela está no meio, se ela está no final ali da página, se está do lado esquerdo, se está do lado direito. Eu já sei esse processo porque eu tenho memória fotográfica. E o que são as ideias principais? Todo texto ele tem uma ideia central e em torno dessa ideia central, outras ideias se desenvolvem no interior de cada parágrafo. E essas ideias no interior de cada parágrafo se conectam uma à outra, fazendo o texto progredir. Então, além da ideia central, que é a que norteia o texto, aquela pergunta, que responde aquela pergunta do que fala esse texto, cada parágrafo ele tem uma ideia principal. E compreender, localizar, identificar essas ideias, mapear essas ideias principais, é uma maneira que eu tenho
de ir organizando o meu estudo, tá? E compreendendo qual é a abordagem temática do texto. Quais foram os argumentos, de que forma o autor apresentou esses argumentos, que metodologia ele aplicou para falar de uma determinada temática. Então, localizar as ideias principais, isso é muito importante, porque os parágrafos, eles são unidades de pensamento e são eles que vão encadeando, interligando as informações que eu selecionei, organizei, relacionei e interpretei no processo da escrita de um texto. Então, quando você vai ler um texto, você vai fazer esse processo de mapear as ideias principais, porque isso vai facilitar o seu processo, a organização de um resumo ou mesmo de um esquema, que é uma outra etapa no processo de estudo. E cuidado, não se iluda que nem sempre a leitura de um texto é uma leitura fácil. Às vezes você tem um texto que é mais acessível, outro texto que é menos acessível. Eu me lembro que quando eu fiz mestrado, eu me deparei com uma situação desafiadora na leitura de uma obra, porque foi uma obra que demandou de mim a leitura não uma vez, mas 30 vezes. 30 vezes fazendo esse processo. Aí você pode pensar, nossa, Geisa, como assim? Por que você leu a obra 30 vezes? Porque era uma obra densa, era uma obra que articulava situações, áreas do conhecimento, as quais eu não conhecia, como física, mecânica quântica. Eu tive que ir atrás, inclusive, de pessoas que eram da área para explicar determinados tópicos ali, para que eu avançasse no processo. Então, eu não desisti na primeira leitura. É claro que, às vezes, bate aquele desespero na gente no processo de estudo, mas não desista, porque é possível. Eu sempre friso aqui que estudar é um processo e ele se torna fácil à medida que eu coloco isso em prática no meu processo. E também no processo do grifar, do anotar, você pode usar alguns destaques. Você pode usar o sublinhado, mas você pode usar os marcadores de texto. Tem gente que ama usar os marcadores de texto. O que eu devo ter cuidado nesse processo, e quando eu uso muitas cores, inclusive, no marcador de texto, é não me perder, não confundir. Você deve evitar usar um número expressivo de cores nesse processo, porque muitas cores podem te confundir. Em vez de facilitar, pode dificultar na hora de você localizar uma ideia principal. Então, busque trabalhar ali com uma ou duas cores, tá? E como é que eu sei o que é a ideia principal? Gente, ideia principal é aquela, se eu tirar do parágrafo, o parágrafo vai ficar sem sentido, porque tudo que for dito ali não tem a conexão de base, o ponto de partida, que é a ideia principal. Então, com a leitura ativa, tá, você vai fazer bons grifos, boas notas na margem do seu texto, para que você tenha os elementos essenciais para preparar você para a elaboração do seu resumo numa outra etapa dos estudos. Um segundo tipo de leitura que você pode aplicar nos seus estudos é a leitura por tópico. E como é que funciona a leitura por tópico, tá? Como é que eu coloco isso em prática? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler o menor tópico, tá, desse processo e ter uma ideia geral dele. E depois de ler esse menor tópico, abstrair dali, retirar dali a ideia geral dele, o segundo processo é a leitura, em que você vai voltar, uma segunda leitura em que você vai voltar, sublinhar, anotar, identificar palavras-chave, marcar dúvidas caso você tenha. Esse é um processo importante. E um erro que deve ser evitado nesse processo, que as pessoas cometem muito, infelizmente, é achar que vai ler, mesmo usando a leitura por tópico, achar que já na primeira leitura já vai saber tudo o que precisa saber. Não. O bom leitor, o bom estudante, o bom concurseiro, o concurseiro que prepara a base ali, ele vai fazer o quê?
ele vai respeitar esse processo, o seu plano de estudos, o seu escopo de estudos, materiais e métodos, e vai fazer a leitura geral, a leitura de um menor tópico e abstrair dali uma ideia geral. Depois sim, ele volta para uma segunda leitura e vai fazendo as anotações, diferentemente de muitas pessoas que fazem esse processo atropelando. E o que é o atropelar aí? É ler uma primeira leitura, não fazer inclusive nem anotações nem nada, não faz aquela segunda leitura, não faz o resumo, depois para ali em relação ao tempo que reservou para o estudo, depois quando volta para esse tempo de estudo, o que ela faz? Ela continua lendo e nem fez o resumo dela. Ler não é estudar, porque você vai esquecer. Se você não faz exercício, o nosso cérebro precisa desse exercício, de eu ler, de eu perguntar, de eu fazer aquelas perguntas centrais. Ah, Geisa, isso dá muito trabalho, eu não tenho tempo para ler o livro 2 vezes. Você pode escolher se você vai ler um livro ou um texto 2 vezes, ou se você vai ler 30 ou mais, ou se você vai ler e não abstrair nada desse processo. E aí o que vai chegar? Vai chegar lá no processo, no dia da sua prova, no dia do concurso, você vai dizer, mas eu não sei nada, me deu um branco. Por que dá um branco? Entre outros fatores, é claro, um dos motivos é o fato de você não fazer esse exercício durante a etapa, durante a jornada de estudo. Então é preciso respeitar esses processos. A leitura por tópicos, no final do livro ou no final do material, ela vai te levar a 4 perguntas importantes sobre o que fala o texto. Sabe quando nós perguntamos, eu assisti a um filme, você chega para alguém e fala assim, do que fala o filme? Se a pessoa assistiu realmente, prestando atenção ao filme, ela dirá, o filme trata disso e disso e disso. Essa é uma das perguntas que você deve fazer quando você lê por tópico. Você faz a primeira, você faz a segunda, e se tiver que fazer 30, se você é um iniciante, se você tem muita dificuldade, talvez você tenha que passar por isso. Eu já tinha uma experiência lá atrás e passei pela jornada, pelo processo de ter que ler uma obra 30 vezes também. Eu não desisti, porque eu sabia, eu tinha consciência que a jornada do estudo passa por esses caminhos. E é claro que quando você rompe essas barreiras, o processo se torna mais fácil. Uma outra pergunta que você vai fazer na leitura por tópicos é o que diz o texto e como o texto diz. Apresentar quais são os argumentos do autor e como o autor apresenta esses argumentos ali no texto. E responder a uma outra pergunta também nesse processo. Isso procede no todo ou em parte? Quando você faz uma pergunta dessa natureza, você ativa a sua capacidade de análise. E o que é analisar um texto? Uma leitura que eu faço dessa forma, na forma de aprender. É quando eu discuto, eu reflito, olha, eu concordo, eu não concordo, por isso. E é muito comum também, inclusive, as pessoas dizem, eu não concordo com isso, eu concordo com isso. Não concorda por quê? Discorda por quê? Isso é o exercício, é a postura de quem estuda. E uma outra pergunta que você pode fazer nesse processo também é, e daí? Então depois que você fez, disse que perguntou o que o texto diz, como o autor diz aquilo que ele apresenta no texto, se aquilo procede ou não e quais as razões de proceder ou de não proceder, uma outra pergunta que você vai fazer é, e daí? Dizer se o assunto agregou na sua vida. Se ele agregou na sua vida, o que? O que ele agregou? Tá? O que esse conteúdo agregou? Ficaram dúvidas? Foram respondidas as dúvidas? O objetivo que você traçou, determinou, definiu ali na leitura para esse texto, ele foi atingido? Se não foi atingido, por quê? Quanto mais você faz isso, tá? Mais você aprende, mais você exercita a resposta às perguntas que você elabora. E você vai colocando em prática, como eu disse, a sua capacidade de análise também. É claro que depois que eu faço a leitura ativa, depois que eu faço a leitura em tópico, existe um outro processo aí na hora de estudar também.
de colocar ali a mão na massa, que é fazer o quê? O resumo. Mas resumo, gente, sim, o resumo não é um elemento opcional para quem quer passar no concurso. O resumo, ele é um elemento obrigatório para todo estudante do concurso. E o que é o resumo? Qual é o propósito, a finalidade de um resumo? O resumo é o meio que eu tenho para reduzir o texto, para que eu possa acessá-lo de maneira prática e efetiva. E o que seria essa maneira prática e efetiva? Quando você elabora um bom resumo, você não precisa ficar consultando a obra toda hora, porque você já tem um resumo ali muito bem estruturado, muito bem elaborado em relação a um conteúdo, a um determinado tópico que você tem estudado. E aqui você vai o quê? Sintetizar as ideias principais. É por isso que lá atrás você grifa, você vai anotando, vai fazendo aquele exercício pela leitura ativa ou pela leitura em tópico, para chegar a essa fase preparado, para que ela se torne tranquila para você. E aí você vai reorganizar as ideias que são apresentadas no texto. E o que é essa reorganização? Diferentemente do que as pessoas acreditam, resumir um texto, que é reduzir esse texto a uma porção bem menor em relação ao texto original, não é copiar, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não. Não é copiar aquilo que está no texto, mas refletir a partir das ideias principais que você selecionou, e aí nesse processo você vai organizar de uma forma sintetizada as informações principais, apontando para que no seu resumo tenha as seguintes perguntas: o que diz o texto e como diz o texto, colocando como o autor organizou seus argumentos, qual metodologia, qual teoria ele abordou ali para apresentar aquele resumo. O resumo, na verdade, ele é uma forma produtiva, pois toda vez que eu precisar acessar o assunto, ele está ali à minha disposição. Eu não vou ficar perdendo tempo. E tempo, gente, é uma coisa que para o concurseiro, que é ouro. Ele não dá para perder tempo, não. Então, como eu disse, o resumo é obrigatório, não é um elemento opcional nesse processo. E quando nós fazemos resumo, nós vamos trabalhando essas ideias principais de forma intuitiva para nós. Nós vamos, inclusive, se preciso for, reler o material. Então, eu vou fazer um resumo aqui. Eu preciso ter o livro ali, ou o texto, ou o artigo do meu lado, porque se surgir alguma dúvida na organização do meu resumo, eu vou ali consultar novamente esse material. Eu vou observar as anotações, se elas estão todas respondidas, porque é isso que vai me permitir eu sintetizar, eu reduzir esse texto. E quanto mais eu pratico o resumo, mais ele se torna fácil para que eu faça o próximo e o próximo, tá? Porque isso vai se tornando um hábito, tornando-se natural na nossa vida. Por exemplo, eu estou aqui gravando para vocês. No processo da pandemia, eu me vi obrigada como professora a me colocar diante das câmeras. É claro que aquilo para mim, à primeira vista, foi estranho, mas à medida que o tempo passou, que eu fui exercitando aquilo que era novo para mim, isso se tornou natural. Não é diferente em relação ao resumo. Você vai tornando essa prática natural à medida que você exercita. Não dá para querer um bom resumo se eu não colocar em prática, se eu não exercitar, tá bom? E como montar um resumo? Existem várias maneiras de eu elaborar um resumo. Aqui eu vou falar de duas formas possíveis que você pode aplicar em sua vida, tá? É claro que você vai descobrir qual dessas formas funciona melhor para você ou não. Mas antes de nós falarmos como elaborar um resumo, eu preciso fazer algumas considerações importantes sobre esse processo. Resumir é retirar e não incluir informações ou exemplos que são secundários. É importante que nesse processo eu use, inclusive, como estratégia, seguir os títulos e também os subtítulos de uma obra para que eu faça perguntas a esses elementos e vá organizando as minhas informações, porque isso me mostra qual foi a lógica que o autor do texto seguiu. E sempre que possível, como eu disse anteriormente, retirar os exemplos, a não ser que
esses exemplos sejam fundamentais, não tenha como, espécie alguma, que ele seja retirado. Mas exemplos, citações, dados estatísticos são questões que nós devemos retirar do nosso resumo. E nesse processo, escreva como você fala. E escrever como você fala é no sentido de ser natural, de não ficar inventando coisas ou de ser uma pessoa desleixada nesse processo. Porque quando você escreve como você fala, quando você é você e você for consultar esse material, isso será prático, produtivo para você. Procure também usar no resumo algumas cores, mas não vai exagerar nas cores. Esse pessoal que gosta de cores aí, do marca-texto, controle a ansiedade, porque cores demais, na verdade, podem te confundir na hora de localizar uma ideia principal. O resumo, ele deve representar a estrutura do assunto, aquilo que o autor disse sobre um determinado assunto. Você também pode refazer o resumo à medida que você estuda. Quanto mais eu conheço um assunto, mais eu tenho capacidade de falar sobre esse assunto, voltar a ele e rever se ele precisa ser melhorado. Eu tenho N e N resumos que eu já fiz na minha vida sobre textos durante a minha pesquisa de mestrado, de doutorado, que eu voltei a esses materiais e melhorei. Por quê? Porque eu reestudei, eu aprofundei cada vez mais sobre o tema, o que me permitiu que eu melhorasse os resumos que eu havia feito. E o mais indicado é que o resumo seja feito à mão. E aí você pode falar assim: poxa, Geis, nós estamos na era da tecnologia, você está falando para eu fazer um resumo à mão? Sim, tá? Porque os estudos científicos comprovam que quando nós escrevemos à mão, nós aumentamos a nossa capacidade de concentração, mas também a nossa capacidade de memorização. E desses dois tipos que eu vou apresentar aqui, você vai observar que um complementa o outro. O primeiro tipo de resumo é o resumo por texto corrido. E o que é um resumo por texto corrido? É aquele que eu reduzo significativamente o texto original, de preferência entre 10 a 20% do texto original. Um erro muito comum, infelizmente, que ocorre é as pessoas deixarem o resumo maior que o texto original. Aí você não resumiu, você não exercitou a sua capacidade de síntese, tá? E para fazer o resumo, é importante que você volte ao material, que você tenha o original ali do lado, porque se você precisar consultar alguma coisa que você ficou em dúvida, naquilo que você grifou, naquilo que você anotou, você tem o original ali. Não, eu vou consultar porque está em tal página, vou verificar qual foi o problema que eu tive aqui. Isso é uma forma de facilitar. E quando você montar um novo parágrafo, é importante que os parágrafos do seu resumo, eles tenham encadeamento, um se interligue ao outro, e nesse processo, uma das formas que você tem para produzir, expressar o encadeamento no seu texto é a aplicação dos elementos de coesão. Portanto, capriche nesses elementos na hora de organizar o seu texto, o seu resumo por texto corrido, tá bom? Outra forma que você pode resumir, e nesse caso, esse tipo de resumo vai complementar o anterior, é o resumo por esquema. O resumo por esquema é aquele que você vai utilizar palavras-chave, você vai utilizar desenhos, você vai utilizar setas e cores. Ele é muito próximo, inclusive, do que nós conhecemos como mapa mental, tá? Se você fizer isso, o resumo por esquema, você deve arquivar esse resumo junto com o seu outro. E aí, falando sobre o resumo por esquema, nesse processo é legal, quem gosta de desenhar, as pessoas costumam produzir avatares. Tem gente que só com desenho, assim, esse desenho vai representar o tópico X, esse desenho vai representar o tópico Y. Se isso é legal, facilita o seu processo de compreensão, de entendimento do material, ok, utilize esse recurso. Só tome cuidado em relação às cores, para não usar cores demais, porque você pode gerar uma poluição visual e depois não se encontrar. E quando você utilizar as setas nesse tipo de resumo, cuidado com essas setas, utilize-as de maneiras que elas relacionem
um conteúdo, uma temática, um tópico com o outro, porque estudar é um processo cíclico. E quando eu falo de conteúdo, de estudar um conteúdo, as informações que estão no texto, elas estão interligadas, elas são cíclicas, porque elas fazem o texto progredir. O autor, ele planeja o texto, ele não escreve do nada. Então ele escolhe o que ele vai falar, quando ele vai falar e como ele vai falar, quais são esses argumentos, quais as metodologias que serão aplicadas, a quais áreas do conhecimento esse texto fará referência. E eu preciso identificar isso no meu resumo, tá? Você pode, no resumo por esquema, utilizar uma estrutura hierarquizada. Então, vai montando seus desenhos, suas setas, de maneira que elas fiquem organizadas ali no processo. E, por fim, à medida que eu pratico um resumo, isso se torna um hábito, se torna algo natural para mim. E é o melhor caminho para você efetivar, tornar o seu processo de estudo produtivo. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui do que nós falamos. O ato de estudar em si, você pode e deve definir como você vai estudar. E no processo de estudo você pode aplicar a leitura ativa ou a leitura por tópicos, porque esses dois tipos de leitura vão te preparar para o processo do resumo. E resumir você pode escolher por texto corrido e o resumo por esquema, lembrando que um complementa o outro. E aí eu quero saber de você. Como é que você estuda? Você aplica algum tipo desse de leitura que foi falado aqui? Você usa o resumo como um elemento obrigatório no seu processo de estudo? Fala pra gente, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo episódio do CGS. Até mais!